Meus amados, vamos abrir a palavra de Deus na primeira carta de João, capítulo 1. Primeira carta de João, capítulo 1, versos 5 a 10. Esse texto diz assim, primeira carta de João, capítulo 1, versos 5 a 10. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Irmãos queridos, o apóstolo João escreveu esta carta no final do primeiro século, quando a fé cristã estava sendo bombardeada por heresias perigosíssimas que atingiram a igreja nos 3 primeiros séculos da era cristã. E o propósito desta carta, diferentemente do Evangelho que João escreveu, para que você possa crer em Jesus e ter a vida eterna, o propósito desta carta é para que você que recebeu a vida eterna em Cristo, possa ter certeza, garantia, de que você de fato está salvo. Porque uma coisa é estar salvo, outra coisa é você ter consciência de que está. Uma coisa é você possuir a vida eterna, outra coisa é você tomar posse da vida eterna, ter a garantia, desfrutar isso. E João, nesta carta, ele dá 3 evidências para você examinar o seu próprio coração, se verdadeiramente você é uma pessoa salva. A primeira evidência que ele vai mostrar para nós, para desmascarar o ensino dos falsos mestres que estava atingindo a igreja, é que uma pessoa salva, ela desfaz a mentira moral. Se você perceber no capítulo 2, verso 4, ele diz assim: aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Ou seja, a fé cristã não é uma teoria que você decora e você proclama, mas a fé cristã é uma verdade que transforma a sua vida de fato. Você é uma nova criatura, recebeu um novo coração, uma nova mente, uma nova vida. Segundo, você pode saber que você é uma pessoa salva pela evidência doutrinária. Capítulo 2, versos 22 e 23 diz assim, confira aí comigo, 2, 22 e 23, quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai, aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Em outras palavras, ninguém pode ter garantia e certeza da salvação se nega que Jesus Cristo é o enviado de Deus, é o Messias, é o Salvador, é o Senhor, é a segunda pessoa da Trindade. Se a primeira evidência é uma evidência moral, a segunda evidência é uma evidência teológica e doutrinária. Mas em terceiro lugar, João diz, você pode saber que você é uma pessoa salva, não apenas pelo aspecto moral, não apenas pelo aspecto doutrinário, mas também pelo aspecto social. Olha o capítulo 4, verso 20 comigo. Ele diz assim:
Se alguém disser, ama a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então, a evidência de que você é uma pessoa salva é a questão da transformação do seu caráter, é a questão da clareza da sua doutrina, e terceiro, é a forma de você demonstrar que você ama ao seu irmão. Essas são as três evidências. Agora, João vai mostrar para nós, portanto, que a revelação de Deus para nós não é uma questão de lucubração humana, não é que eu pesquisei, que eu examinei, que eu perquiri, que abri os manuais de teologia, bom, agora eu conheço a Deus porque eu estudei. Não, você só conhece a Deus porque Deus revelou-se a você. Não é uma questão de investigação, é uma questão de revelação. Deus se revelou na natureza, na nossa consciência, nas Escrituras e na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Mas mais ainda, a teologia, dentro da perspectiva de João, ela não vem divorciada da ética. Ou seja, não é possível ser um teólogo, verdadeiramente falando, e ao mesmo tempo ter uma vida repreensível, bagunçada, sem essas três evidências, doutrinária, moral e social. Então, dito isso, irmãos, eu gostaria que nós entrássemos agora no texto propriamente dito que nós acabamos de ler. Primeiramente, o texto mostra a natureza santa de Deus sendo exposta para nós. Nós estamos tratando do ser de Deus, acabamos de cantar o cântico que vai ser o moto deste ano, acerca da incomparabilidade de Deus, e aqui vamos ver a natureza santa deste Deus. Olha comigo o verso 5, portanto. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Então veja você, no verso 2 do texto deste capítulo, que a vida se manifestou e nós a temos visto, e dela damos testemunho. A vida se manifestou e nós a temos visto, está falando dessa vida é Jesus. Você conhece a Deus, porque aquele que esteve com Deus e é Deus, veio revelar Deus para nós. Ninguém jamais viu a Deus, mas aquele que conhece a Deus e tinha plena comunhão com Deus desde toda a eternidade, que é Deus, veio até nós, para revelar-nos Deus. E agora este Deus, que foi mostrado por Jesus, João está dizendo para nós, que Ele é luz, que Ele é luz. E aqui, note você no versículo 5b, ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Ou seja, você sabe que Deus é luz, primeiro porque aquele que disse, eu sou a luz do mundo, e a verdadeira luz que vindo do mundo ilumina todo homem, revelou esse Deus. E agora, o conhecimento que eu tenho desse Deus é fruto da mensagem apostólica para nós. Ou seja, não é perquirição e investigação humana, é revelação de Deus para você e para mim. Eu conheço Deus porque Ele se revelou, do contrário, eu não poderia conhecê-lo. Bom, vamos entender o que João quer dizer quando diz que Deus é luz. Nos escritos de João, ele já nos mostrou lá no capítulo 4, 24, que Deus é Espírito. Nesta carta, no capítulo 4, verso 8, ele já provou para nós que Deus é amor. Agora, no versículo 5, ele está fazendo a terceira afirmação: Deus é luz. Então, Deus é Espírito, Deus é amor e Deus é luz. Faz parte da essência de Deus. Isso é da própria essência da natureza de Deus. Deus é luz. Agora, o que significa isso? Primeiro, é de sua essência revelar-se. A luz se mostra. A luz não faz discurso. A luz não grita. A luz se mostra. Ela é evidente. Ela é notória. É por isso que a Bíblia diz que os céus declaram a glória de Deus.
Cada gota de orvalho, cada pétala de uma flor, cada canto de um pássaro, cada sorriso de uma criança, cada molécula, e cada átomo, e cada astro, e cada estrela, e cada fator da criação tem as digitais do Criador. Deus se revelou e Ele é luz, não dá para escondê-lo. Mas em segundo lugar, luz também no sentido de perfeição moral. Não há mácula em Deus, não há mancha em Deus, não há erro em Deus, não há sombra em Deus, não há defeito em Deus, não há pecado em Deus. Ele é o único que é santo, santo, santo. Ele não é só luz, Ele habita em luz inacessível. É do próprio Senhor de Deus isso. Mas, em terceiro lugar, quando a Bíblia diz que Deus é luz, está querendo dizer que nada pode ficar escondido e oculto diante da presença dEle. A própria revelação de Jesus em Apocalipse 1 é que Ele tem olhos como de fogo. Nada fica escondido dEle, porque luz e trevas para Ele é a mesma coisa, ou são a mesma coisa. Pois bem, queridos, agora depois que João nos apresenta a natureza santa de Deus, João vai nos mostrar a natureza pecaminosa do homem. E eu quero que você confira comigo os versos 6 a 10. E João vai mostrar 3 verdades aqui que merecem destaque. A primeira verdade que João vai mostrar para nós é que o pecado ele é enganador. O pecado é enganador. O pecado é um embuste. O pecado, ele dá para nós aquela ideia de que ele é bom, que ele é agradável, que ele é prazeroso, que ele vai nos trazer vantagens. Porque se o diabo oferecesse para você o pecado, e mostrando um tridente, e mostrando suas garras sujas e seus dentes afiados, você fugiria. O pecado vem numa bandeja. O pecado vem como um cardápio saboroso. O pecado vem reluzindo como ouro. O pecado vem atraindo o seu olhar, despertando a sua vontade e trazendo um apelo quase que irresistível aos seus desejos. Então, o que João vai falar para nós agora é que o pecado ele tem o poder, se não tomarmos cuidado, de nos enganar. Mas enganar como? Primeiro, o pecado tem a tentativa de nós enganarmos os outros, as outras pessoas. Olha o verso 6. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele, com Deus, e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então preste bem atenção nisso. Esse problema não só está aqui lá no primeiro século não, está aqui hoje. É a tendência da gente passar uma imagem mais positiva, mais otimista, mais santa para os outros. E as pessoas olham para nós como olhavam para Moisés que descera do monte Sinai com um brilho no rosto e diz: puxa vida, olha a glória de Deus na cara dele. Olha como é que é santo. Olha como é que ele é piedoso. Olha que vida bonita que ele tem. E aí a glória foi apagando. E aí Moisés gostou daquele negócio de ter glória no rosto, das pessoas olharem de longe. Olha, é muito santo esse homem. Aí de repente a glória acabou. O brilho foi embora. E o Moisés continuou com o véu. Para que as pessoas pensassem que tinha glória ainda. E às vezes, meus irmãos, o pecado nos leva a esse engano. Da gente querer vender uma imagem nossa melhor do que a realidade. E as pessoas acham que nós somos o que nós não somos mais. As pessoas olham e admiram e ficam encantadas com uma glória que existiu no passado, mas só tem o véu. E muitas vezes nós estamos na linguagem desse verso, dizendo: nós mantemos comunhão com Ele, nós temos intimidade com Ele, nós andamos na presença dEle,
E as pessoas olham de longe, é isso mesmo, olha que lindo, olha que maravilhoso. Mas lá no secreto, que só Deus vê, só Deus conhece, essa realidade já foi embora há muito tempo. Se não tomarmos cuidado, o pecado nos engana. Nós afirmamos algo, e essa afirmação não está calçada na verdade. É por isso que está escrito aqui: se dissermos que mantemos comunhão com Ele. Nós estamos dizendo isso. Você não diz para você, você diz para as pessoas, você diz audivelmente, você proclama isso. Mas se você não vive, se você não tira o véu, se você não se torna transparente, íntegro, honesto, você está mentindo para as pessoas, dizendo uma coisa que não é mais. Segundo lugar, o pecado tem a tentativa de enganar a nós mesmos. Agora veja você, que enganar os outros é mais fácil do que você enganar você mesmo. E você se conhece até certo ponto, porque nós não nos conhecemos plenamente, entendamos isso. Os gregos diziam: conhece-te a ti mesmo. Os gregos estavam errados. Nós não temos o poder de conhecer plenamente a nós mesmos. Nós somos um ser desconhecido. Já escrevi Alex Carrel, o homem, esse desconhecido. Só Deus conhece você plenamente. Só Deus me conhece plenamente. Me permita fazer essa colocação. Você já ficou em algum momento escandalizado com você mesmo? Você, não sou eu. Não, acho que não fui eu que pensei esse negócio, não. Não, acho que não fui eu que falei isso, não. Tem hora que você é surpreendido por você mesmo. Então veja o que está escrito no verso 8. Está escrito assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Então cuidado com essa síndrome do santarrão. Cuidado com essa ideia de você achar que você está lá no Monte da Transfiguração, quando você está num vale escuro. Aliás, quanto mais longe de Deus, menos consciência de pecado. Quanto mais perto de Deus que a luz, mais você consegue enxergar manchas e máculas na sua vida. Não é que você peca mais, não, e nem tem mais licença para pecar, não. É que quanto mais perto da luz, mais você tem consciência de que Deus é santo e você é o quê? Pecador. Mas se você quiser achar e pensar que você é bom, que você é maravilhoso, que você é piedoso, que você é uma pessoa assim extraordinária, exponencial, que Deus assim fez uma escolha muito sábia, inteligente, maravilhosa, porque amou você, porque aliás você é digno de ser amado, que você é essa quinta essência da beleza do universo, você está enganando a você mesmo. Deus não amou você porque você é bom. Deus amou você apesar de você ser mau. Deus não amou você porque você é santo. Deus amou você apesar de você ser pecador. Deus amou-nos não por causa de nós, mas amou-nos por causa dele mesmo. Bendito seja Deus por isso. Terceiro lugar, o pecado tem a tentativa, olhe bem, primeiro ele tentou enganar os outros, depois enganar você mesmo. Terceiro lugar é a tentativa de enganar Deus. Olha aí, confira o verso 10 comigo. Está escrito o seguinte: se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Ou seja, se Deus está afirmando que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, se a Bíblia está dizendo que não há justo nenhum sequer, e você falar para você, eu não cometo pecado, você está dizendo, não, então Deus mentiu, Deus errou no diagnóstico, Deus não está certo, eu estou certo, Deus errado. Não. Só os que andam muito longe de Deus e mergulhados nas mais densas trevas podem afirmar isso. Eu não peco. Então, eu gostaria agora de olhar como é que você
tendo Deus santo, e Deus é santo mesmo, porque Ele é luz, e tendo você pecador, como você e eu somos, podemos ter comunhão com este Deus que é santo. Em primeiro lugar, veja você no verso 7, quando você mantém comunhão com seus irmãos. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então tem uma exigência, tem uma realidade e tem uma promessa. A exigência é se andarmos na luz. A realidade é se mantermos comunhão uns com os outros. E a promessa é o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Em outras palavras, a ideia de que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado passa pela ideia de você ter comunhão com seus irmãos. Porque o sangue vai purificar onde tem o quê? Consciência de pecado. Eu não posso romper a comunhão com o meu irmão e ter comunhão com Deus ao mesmo tempo. E eu não posso ter meus pecados perdoados e lavados no sangue do Cordeiro, a não ser que eu tenha consciência de que eu sou pecador. Prestem bem atenção, o amor de Deus é incondicional, o perdão não. Perdão não. Para que haja perdão é preciso haver o quê? Arrependimento. E a evidência do arrependimento é o quê? Eu ter comunhão com meu irmão. Estou muito arrependido dos meus pecados, mas com você eu não ando não. A você eu não tolero não. É incompatível. Segundo lugar, comunhão com Deus. Olha o verso 9 comigo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aqui há uma condição do perdão, se confessarmos. Aqui há a base do perdão, Deus é fiel e justo. E aqui há a posse do perdão. Está escrito aí. Ele diz que Deus perdoa os pecados e purifica de toda injustiça. Mas notem, meus amados irmãos, que a palavra confessar, se confessarmos, é uma palavra muito linda na língua grega e muito conhecida aqui no nosso vocabulário, sobretudo quem lida com direito. É a palavra homologar. Quando você homologa, quando você concorda, quando você aceita, quando você subscreve, dizendo, não, eu sou um pecador mesmo, eu pequei mesmo. E você então chega diante de Deus, meu Deus, eu pequei, Senhor, eu pequei, Senhor, eu pequei. Eu reconheço isso. Isso é confessar. Deus é o quê? Fiel e justo. Agora notem que o justo não perdoa, o justo aplica a lei. Talvez você gostaria de mudar o versículo aqui, dizendo Deus é fiel e misericordioso para perdoar, mas não está escrito isso, está escrito Deus é fiel e quê? E justo. Por que Deus é fiel e justo para perdoar, se o justo aplica a lei? É porque está aqui dentro da verdade, amados, que fomos um dia, no dia que cremos, justificados, e na justificação Deus tratou com seus pecados do passado, do presente e do futuro. Já não tem nenhuma condenação mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então no momento que você creu, você saiu do status de réu para o status de filho. E agora quando você peca, você não perdeu a salvação porque pecou, você perdeu a alegria da salvação, você teve a sua comunhão com Deus interrompida. Quando um filho seu erra com você, você não deserda do filho, você não diz, você não é mais meu filho, mas você disciplina o seu filho para que ele volte à comunhão com você. Então quando você reconhece que você é pecador, Deus está dizendo para você, bom, eu agora olho para a cruz do meu filho, e sabendo que o meu filho já levou esse pecado lá na cruz, e já foi punido por ele, já pagou por ele, porque eu sou justo e não vou punir duas vezes o mesmo pecado, eu perdoo você. Essa é a bênção da justificação aplicada na vida da santificação. E aí então você toma posse do perdão dos seus pecados. Mas finalmente, amados irmãos, se você pensa assim, bom pastor, mas o que é que eu faço
para entender melhor isso. E eu só quero que você agora fique em pé e você leia comigo em voz alta o que você vai entender disso, como é que você vai lidar com isso na sua jornada cristã. Capítulo 2, versos 1 e 2. Vamos ler em voz bem alta, bem clara, bem eloquente. Vamos lá? Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Vamos orar. Deus amado, louvado seja o Teu nome, pela beleza, pela riqueza, pela pertinência da Tua palavra. Oramos para que Tu apliques esta palavra ao nosso coração nesta manhã, e que entendamos quem é o Deus vivo, o incomparável, aquele que é luz e habita em luz inacessível. Que entendamos nesta manhã, bom pecadores somos, e jamais permitamos que o pecado nos leve a tentar enganar os outros, a tentar enganar a nós mesmos, a tentar enganar o próprio Senhor. Que a nossa postura, Deus, seja termos comunhão uns com os outros e contigo, através do arrependimento, da confissão e da apropriação do Teu perdão. Que compreendamos que na jornada da vida, o nosso glorioso Redentor está à Tua destra, como nosso grande advogado, como nosso sumo sacerdote, pronto a interceder por nós, porque Ele morreu por nós e pagou a nossa dívida na cruz do Calvário. Bendito é o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Assentem-se, queridos.